Pessoal, o Jornal da Rede Alesp conversa agora com o Maurício Gonçalves, que é especialista em ciências contábeis. Ele fala para a gente sobre o que é o Pronampe. Bom dia, Maurício. Bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Tudo bem? Bom dia, tudo bom? E vocês? Tudo bem. Maurício, então já começando esse nosso bate-papo, justamente para entender a quem se destina o Pronampe, então quais as condições, para conseguir esse crédito? Bom, vamos falar aí do tão difícil Pronampe, né? Ele é um dinheiro que o governo destinou para as micro e pequenas empresas de pequeno porte, cujo faturamento até o 2019 tenha sido de 4.800.000 a toda a receita bruta, né? Só que esse recurso ele tem tido pouco acesso aí para essas microempresas e empresas de pequeno porte, porque é um dinheiro que logo chega às instituições financeiras e termina muito rapidamente, porque é muita oferta para pouca... É muita demanda para pouca oferta, perdão. Fala para a gente, o período para oficializar as operações de crédito no Pronampe foi prorrogado por 3 meses, né? O que a medida significa para as micro e pequenas empresas? Olha, obviamente é um bom sinal aí para as micro e pequenas empresas, porque iria até agora para agosto para poder fazer a adesão, então tem até o final do ano para fazer essa adesão, e conforme o governo for liberando esses recursos para as instituições financeiras fazerem esses repasses, as empresas serão beneficiadas aí com esse programa. Mas é um tempo assim extremamente importante, porque, como eu disse anteriormente, esse recurso, quando chegou nas instituições financeiras, logo acabou e poucas empresas tiveram acesso. Agora, Maurício, você falou no início, o tão difícil Pronampe, o que acontece efetivamente? As empresas elas não conseguem esse crédito de forma rápida, perde o time, então, desse pequeno e médio empresário tentar esse crédito para conseguir melhorar nesse momento. Por que às vezes fica tão difícil essa questão? Olha, são vários fatores, tá? Um dos fatores é que os bancos, as entidades que estão aptas aí a conceder essa linha de crédito, ela não consegue processar todas as solicitações. Então, conforme eu disse, há uma demanda muito grande e uma oferta escassa, né? Então, o banco acaba, obviamente, privilegiando aqueles correntistas que já têm a conta corrente no banco e têm um bom relacionamento com o banco, né? Isso é o que a gente tem visto aí na prática, né? Vamos ver agora, com essa nova liberação do governo, né, essa segunda etapa, o que pode acontecer. Especialistas indicam que as micro e pequenas empresas, são responsáveis aí pela maior parcela da empregabilidade, né? Fortalecer o setor será essencial para diminuir aí os efeitos da pandemia. As empresas que aderirem ao programa, por exemplo, poderão demitir? Não. As empresas elas assumem um compromisso, né, de manter o seu quadro no seu quadro funcional a mesma quantidade de colaboradores ou de funcionários, empregados que ela tinha quando fez a contratação desse recurso. Agora, Maurício, dentro disso, que você já falou, das dificuldades, enfim, se o empresário ele não conseguir esse crédito num primeiro momento, ele pode refazer o pedido, ele pode, além desse pedido do Pronampe, ir para uma outra linha de crédito. Como é que funciona, então, para o empresário que está vendo a gente, que precisa do seu giro de caixa?
Sim, na verdade ele deve fazer um novo pedido, né? E existem outras linhas de crédito, né? Tem por exemplo, o FGI do BNDES para as empresas de um porte maior, existem o Proger, que são linhas de crédito que já são beneficiadas pelo governo, então há outras linhas de crédito. O problema maior é ter acesso a essas linhas de crédito, porque diferentemente do Pronamp, que não exige a certidão negativa de débito, né, essas outras linhas acabam exigindo. Então, na verdade, a empresa solicitante, ela necessita estar totalmente regular com a sua carga tributária para poder fazer o pedido. E nessa pandemia, nem sempre todas as empresas estão com a situação regular perante o governo. Eu estou vendo ele falar, Júlio, né? Uma coisa legal da pandemia são os nossos animais de estimação, né? Que estão aparecendo nas lives e tal. E a gente começa a falar e eles ouvem a nossa voz e começam, principalmente cachorro, começam a latir, né? A gente está vendo aí, né? Mas é a parte fofa do home office, vamos dizer assim. Mas voltando para a parte séria, né? Qual que é a destinação mais adequada aí que você recomenda ao empresário para dar para esse dinheiro, né? O pagamento de despesas, dívidas, ou vale, né, pensar na ampliação do negócio? Então, esse recurso do Pronamp, ele tem algumas destinações que elas são obrigatórias. Então, ela pode ser utilizada para investimento e capital de giro, isolado ou associado a algum investimento, né? Então, pode adquirir, por exemplo, máquinas, equipamentos, realizar reformas, para as despesas operacionais da empresa, então, por exemplo, salário dos funcionários, pagamentos de conta como água, luz, compra de matéria-prima, mercadoria, entre outros. O que é proibido, né, e aí existe essa limitação do Pronamp, são o pagamento de dividendos dos sócios, de lucros dos sócios. Isso não é permitido. Agora, Maurício, uma outra questão também que é importante. Todo pequeno microempresário de pequeno porte, ele pode fazer esse pedido do Pronamp? Um empresário que tem a MEI, ele pode pedir? Ou só quem tem uma outra denominação de empresa? Como é que funciona essa questão? Não, a MEI também pode, né, fazer esse pedido, né? Contudo, a MEI, ele tem algumas linhas específicas, né, para a MEI, né? Então, muitas vezes é melhor buscar essas linhas específicas para a MEI do que é o Pronamp, porque a probabilidade desse recurso ele ser liberado é muito maior. Certo. Agora, justamente ainda nessa questão do Pronamp, que se tem um delay, né, pelo que eu entendi, então, a partir do momento em que esse pequeno empresário, né, de pequeno porte, empresa de pequeno porte, faz a solicitação, há um delay grande, né, para a resposta, e que talvez isso precisasse ser um pouco menor nesse momento, né, que as pessoas, que as empresas precisam desse giro, precisam pagar suas contas, seus funcionários. Pois é. Ninguém estava preparado, né, para essa pandemia, inclusive o governo e os bancos, né? E eu acredito que o procedimento que eles adotaram para a liberação desse recurso não foi o mais eficiente, né? Então, o governo estuda aí, junto ao Banco do Brasil, a Caixa Econômica e as outras instituições que são beneficiárias aí, que são autorizadas a liberação do Pronamp, regras mais flexíveis para poder liberar de uma forma mais rápida esse recurso. Por enquanto não temos nada ainda oficializado, né? Mas estamos aguardando aí que o governo tome algumas medidas para poder liberar com maior agilidade esse recurso. Para chegar no destinatário, que são os empresários destas
microempresas e empresas de pequeno porte. Uma questão que todo mundo está falando é a liberação dos recursos para a ponta, né? Durante a pandemia, para o empresário. Qual que é a sua opinião? Assim, tem gente falando que demorou um pouco a chegada desses recursos para o empresário, e isso pode ter causado, num primeiro momento, aí, muitas quebras, muitas falências. Qual que é a sua análise dessa questão? Não, de fato, demorou muito, né, essa medida. É uma medida, obviamente, muito boa, com uma taxa de juros excelente, né, 3,75 ao ano. Não existe essa taxa praticada no Brasil em todo o seu histórico de crédito. Contudo, obviamente, demorou, né, mas e a consequência dessa demora é que muitas empresas acabaram tendo que demitir e fechar as portas, né? Então, o governo poderia ter sido um pouco mais ágil em relação a a liberação desse recurso. Mas também depende muitas vezes, de tecnologia, depende também de dados cadastrais que nem sempre estão atualizados. Então, por exemplo, o Pronamp, ele busca as informações na Receita Federal, né, das empresas. Então, a Receita Federal emitiu uma carta, um e-mail para todos os contribuintes através do ECAC, né, que é o domicílio fiscal do contribuinte eletrônico, e esse comunicado já dizia qual era o valor máximo que ele poderia assumir como crédito. Então, e após isso, as instituições financeiras ainda não estavam preparadas para poder fazer esse repasse. Então, o governo ele precisa, obviamente, acelerar esse processo e, consequentemente, trazer aí esse benefício para muito mais pessoas. Eu queria aproveitar aí sua especialidade para a gente falar de conselhos mesmos para os empresários, né, assim, que estão aí com problemas na situação fiscal, né, Maurício? O que fazer nesse momento? Eu acredito que quem chegou na pandemia com caixa, com uma situação de déficit, esse empresário tem mais possibilidades aí de não ter sobrevivido na pandemia. Tomara que tenha sobrevivido, tomara que tenha conseguido, né? Porque a gente precisa de atividade, a gente precisa da economia funcionando também. Mas, assim, aquele empresário, muita gente fala, muitos analistas falam que existiu um primeiro momento de quebra na pandemia, mas vai existir também um outro momento de quebra, que é o empresário ele vai conseguir sobreviver à pandemia, mas vai chegar um pouquinho mais lá para frente, pode ser, né, que ele não consiga aí dar conta e pode haver, por exemplo, um número maior de quebras aí em meses, aí no final do ano, enfim, início do ano que vem. Queria que você fizesse uma análise aí para o empresário, conselho para o empresário, o que ele tem que fazer agora, né, nesse cenário de começo de retomada, para não quebrar, para manter seu negócio funcionando de forma efetiva. Bom, o empresário brasileiro, na verdade, ele já é um super-herói por natureza, né? Porque ele tem que matar um leão por dia até pela burocracia que nós temos, né? Então ele já está meio que acostumado a um ambiente hostil, né? E esse da pandemia é um ambiente super hostil, né, para todos. Mas existe aí uma regra de que o caixa da empresa é o rei, né? Então, ou seja, ele precisa monitorar o caixa diariamente, né? O caixa, eu digo, são todas as disponibilidades da empresa, tudo que ele tem de recurso financeiro, né? E tentar o máximo possível negociar todas as contas, né? Negociar todos os contratos que tem, tentar reduzir todas as contas de consumo, contas de despesa, procurar melhores fornecedores, utilizar os programas que o governo federal tem
disponibilizado para poder manter os empregos, então fazer suspensão e redução de salário, porque você não precisa pagar o salário, o empresário ele deixa de pagar o salário, quem assume isso é o governo, óbvio que aí tem algumas regras lá de suspensão e redução, que a empresa precisa cumprir, e monitorar, né? Então fazer esse monitoramento, fazer planejamento quase que diariamente para que possa sair dessa pandemia muito mais fortalecido. Esses exercícios vão fazer com que, obviamente, num ambiente menos hostil, o empresário ele consiga administrar a empresa de uma forma muito melhor. Então, analisar diariamente o resultado do caixa, né, e todas as decisões serem pautadas aí com o auxílio de especialistas, né? Então, advogados, contadores, consultores, sempre apoiando aí na tomada de decisões. Agora, Maurício, até para quem está ouvindo, vendo a gente, né, esse pequeno empresário, microempresário, para entender. O Pronamp, ele é exclusivo de um único banco ou quem tem a carteira em determinado banco pode fazer o seu pedido do Pronamp? Como é que funciona isso? Não, o Pronamp, alguns bancos eles se inscreveram para se credenciar como instituições que vão participar do programa. Então, além, obviamente, dos bancos públicos, Banco do Brasil, que são Banco do Brasil e Caixa Econômica, o Banco Santander, Banco Itaú, Bradesco, o Sicredi e outras instituições financeiras estão aptas também no portal do Pronamp, né? Tem um portal do Pronamp, lá tem todas as instituições financeiras que estão autorizadas a liberar esse crédito. Maurício, uma questão muito interessante até que o Luciano levantou há pouco é com relação a essas empresas nesse momento de pandemia que tinham um giro de caixa muito pequeno ou fechavam o mês em débito, né? Que ficavam no dia a dia. A gente vê também que às vezes aquela empresa mais familiar, né? Que se mistura uma questão de conta da família com o do negócio. Essa gestão mais profissional vai ser mais do que obrigação agora desses pequenos e microempresários, e não só eles, né? A gente viu nessa pandemia, né, Luciano, muitas restaurantes e alguns outros lojas de serviços grandes de tantos anos que fecharam, né? Talvez dentro dessa questão de gestão mesmo. Exatamente. Muitas vezes o empresário acaba olhando apenas tão somente pelo faturamento e pela movimentação financeira, né? Então ele fala, puxa vida, entrou tanto de recurso e começa a adquirir bens de consumo, como carros, casa, apartamento, enfim, e muitas vezes fora do seu orçamento pessoal, né? Então, uma dica muito importante para o empresário é estipular um valor mensal que é o seu salário, que é a sua retirada, que é aquele valor que a empresa terá condições de te pagar. E aquilo tem que ser uma despesa da empresa, né? E verificar se a empresa vai ter ou não condições de fazer esse pagamento. Tendo condições, você, obviamente, não vai ter surpresas lá na frente de ver muitas vezes o seu banco, o seu caixa estourado, porque você ultrapassou aí todos os limites de consumo, né? Muitas vezes você consumiu algumas despesas pessoais e aí você misturou a personalidade jurídica com a personalidade física. Então, tomar sempre esse cuidado, né? Existe uma linha muito tênue aí e tem que ser respeitada, tem que ter essa disciplina, em primeiro lugar, principalmente agora, onde como eu falei, o caixa é o rei da empresa, né? Se não respeitar o caixa, a sobrevida da empresa pode ser muito curta.
Tá certo, Maurício Gonçalves, especialista em ciências contábeis, né? Falou aí sobre o Pronamp, mas também falou sobre a retomada aí das empresas. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Eu que agradeço os telespectadores e os ouvintes da TV e Rádio Alesp. Um grande abraço para vocês. Abraço.